Olá, belezas! Nas próximas semanas vou partilhar convosco algumas conversas antigas que me marcaram em particular e que valem mesmo a pena ser recordadas. Deixo-vos agora com uma delas. Boas escutas. A dança para ti é como uma religiosidade? Tem algo sagrado ou tem muito de profano? Tem mais de profano Também do que de acho. religioso. Também acho. O que é que habita nesse profano? Habita um grande erotismo. Muito corpo. Muito corpo, sim. Mas também um olhar obscuro, negro, violento, energético, raios, coisas, raios e coriscos. Sim, há muita paixão, a coisa da paixão, da vontade de querer, de gostar, desejar. Tens isso em ti. Tenho isso em mim. Onde fores, por onde vais, sente os pés onde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. A minha convidada começou a dançar quase ao mesmo tempo que começou a falar. E depois, aos 5 anos, decidiu logo que, além de bailarina, queria ser coreógrafa. Os anos que se seguiram foram passados na Ópera do Teatro São Carlos, em Lisboa, onde aprendeu o rigor da dança com uma mestra russa, mas também a grandiosidade de espetáculos maiores do que a vida. Depois, foi no extinto Ballet Gulbenkian, em Lisboa, que nos anos 80 o seu corpo, no palco, passou a ser revolução, subversão e liberdade. Nomeadamente com a peça Lágrima, em que se revelou uma enfant terrible e rasgou com as convenções conservadoras e algo retrógradas da dança ao mover-se ao som de Nina Hagen para representar no palco uma relação violenta de uma mulher nas mãos de 3 homens. Certo é que desde aí Olga Roriz tornou-se a figura central do que se chama Nova Dança Portuguesa ou Proto-Nova Dança Portuguesa e é uma das criadoras que mais marcaram o rumo das artes performativas em Portugal. Nos 50 anos do 25 de Abril, falar de revolução é falar também do que criadoras como Olga Roriz fizeram nas últimas décadas, porque a revolução do pensamento veio também com a revolução do corpo, nomeadamente do corpo feminino e do seu lugar no palco e na vida. E desde que lançou em 95 a companhia Olga Roriz, no qual é diretora e coreógrafa, a sua estrutura passou a ser uma das instituições de maior referência da dança nacional. Olga é uma mulher que me fascina pela sua garra e força telúrica. Os seus espetáculos de dança são tantas vezes grandiosos e têm muito cinema, de literatura, de teatro, de ópera até, onde reflete as dores, os horrores e as paixões e utopias do mundo através do corpo. E por isso é uma das responsáveis por eu gostar muito de ver dança. Bom, não serei só eu. Sei que Olga dança para se resolver e para nos ajudar a pensar e a sentir, e que anda desde sempre em busca dessa verdade no palco. E gosta de exercitar não só o corpo, mas a mente que transpira no gesto. Para o ano, a sua companhia completará 30 anos de existência e Olga celebrará 70 anos de vida e 50 de carreira. Sei que Olga está a preparar um solo para estrear nessa altura e vou querer que abra um pouco a cortina sobre ele. O que é que pode um corpo que dança? O que é que pode um corpo com muita história de vida e de dança, com tantas transformações que aconteceram no caminho? Já ouvi dizer que é a partir das fragilidades e da consciência dos limites do corpo que a dança acontece. E que com a idade tornou-se mais absurda, com menos medo do ridículo. E isso parece-me verdadeiramente libertador e poderoso. O
O que é que mais lhe interessa atualmente provocar na dança e refletir em palco? Isto numa época em que o ódio voltou a andar à solta por aí e andamos cada vez mais isolados, mais desencontrados, mais virtuais, sem tempo, sem corpo, sem toque, mais presos dentro dos nossos corpos e dos nossos telemóveis e quase já não dançamos na pista ou na cama. O que é que isto diz de nós enquanto sociedade? A última vez que falámos, Olga disse-me que quer dançar sempre, até ao fim. Porque a dança é a sua vida e a sua vida toda conta-se através da dança. Bom, vamos ver até onde vai esta nossa conversa, que desconfio será mais uma vez muito desarrumada, dançada e intensa, como eu gosto. É na sala de podcasts do Expresso onde começa agora. Olá, Olga Roriz, bem-vinda ao podcast A Beleza das Pequenas Coisas. Agora não na tua casa, aqui nos estúdios do Expresso. Olá, Bernardo. Olá. Obrigada. E obrigado por teres vindo. É ótimo, um grande prazer. Pare por um minuto. O que é para si viajar? Para nós, na DS Automobil, é uma arte e queremos ajudá-lo a apreciá-la. Mantenha a mente aberta, tudo é uma questão de perspectiva. Se o dia está frio, foque-se no conforto do banco aquecido. Observe, mas a sério, absorva cada detalhe. Dos acabamentos premium à tecnologia de ponta, os nossos automóveis embelezam até as viagens mais longas. Reflita sobre o que vê, ouve e sente. Aprecie a paisagem, ouça o seu podcast preferido e deixe-se levar. Por que viajar indiferente quando há tanto para desfrutar? Entregue-se à arte de viajar. DS Automobil. O teu nome está diretamente associado à revolução e à liberdade dos corpos na dança nos anos 80 e a partir daí há um pioneirismo ao subverter as convenções do movimento clássico, no que se passou a chamar de nova dança contemporânea. E eu pergunto se esse teu desbravar de caminho foi algo solitário e difícil ou se te sentiste acompanhada pela tua geração. Bom, há aí um certo equívoco, no sentido em que eu nunca me fizeram parte, eu nunca fiz parte da nova dança. Porquê? Pergunta-se, não é? Não, nem és tu, nem sou eu. Porque eu, eventualmente, portanto, eu estive no início da revolução do Ballet Gulbenkian com o Jorge Salavisa, que não é? Criou o movimento para isso, não é? Exatamente, onde o repertório passou a ser um repertório muito mais violento, impactante para o público, com nomes de vários coreógrafos norte-americanos, ingleses, que estavam na altura na vanguarda, e ao mesmo tempo eu já estava, ou sempre estive, desde da minha escola, não é, da minha formação, num caminho da dança contemporânea. Mas quando tu entras para um Ballet Gulbenkian, que não deixa de ser uma companhia de repertório, o que é que isto quer dizer? Sendo uma companhia de repertório que tem o seu elenco, portanto não é um elenco que me escolhe a mim, sou eu que tenho que escolher o elenco, que tem os seus tempos, os seus limites muito apertados de tempo e códigos também, hierarquias muitas, e um tempo realmente muito apertado de criação, onde tem um diretor artístico que também te exige ou sugere que faças isto ou aquilo, quer Olga, isto o Jorge fez-me isso várias vezes, o Jorge Salavisa, quer que faças um espetáculo para um grande grupo, ou queres fazer um solo, ou depois eu propunha-lhe coisas que ele dizia, não, que horror, não, como foi o caso da Nina Hagen. Mas esse conseguiste convencê-lo a fazer, como é que isso aconteceu? Isto aconteceu num ateliê coreográfico, portanto eu nem sequer ainda era coreógrafa da companhia, e nós propunhamos, os bailarinos que queriam fazer, ou entrar nos ateliês coreográficos, propunham as suas peças, portanto, pequenos projetos, eu quero fazer isto com X bailarinos, com esta música, e o Jorge Salavisa dizia, sim, não, talvez, olha, porque não isto, porque não aquilo. Quando eu lhe
propus esta peça da Nina Hagen, que era aquela canção, Naturtränen, a lágrima, ele disse-me logo que não, nem pensar, agora punk rock alemão aqui no auditório, está louca. E eu fiquei em pânico, porque eu queria fazer aquilo, já sabia exatamente o que é que queria, não estava mais nada na minha cabeça. Não! Tenho que fazer outra coisa, mas o quê, Jorge, o quê? Então, uma música de Lopes Graça. Pronto, nada a ver com Nina Hagen. Não, nada a ver com nada, não é? Nada a ver com nada. Com nada. Sim. E então eu disse que sim, mas, e eu tinha sempre esses mas. Ok, Jorge, eu faço, mas deixa-me fazer também a Nina Hagen. Mas não podes tirar tempo nenhum à outra peça. Não, eu faço em 2, 3 dias. Foi assim que aconteceu. Eu criei a outra peça naquele mês do ateliê coreográfico e em 3 dias fiz a lágrima. Portanto, apresentei os 2 e que depois ficou a ser o que foi um cartão de visita do Ballet Gulbenkian em Portugal e no estrangeiro. E como é que o público e os teus pais reagiram? Foi um tremor? Foi um tremor grande, foi uma coisa muito forte. Não só pelo tema, mas pela forma como interpretaste. E eu acho que inclusive essa peça conseguiu, para além de outras coisas, mas conseguiu modificar o público do Ballet Gulbenkian. De repente houve outra geração. Estás a ver. Ou seja, o que eu estava a dizer, e corrige-me, ajuda-me neste embalo, que tu estiveste no início, na proto-nova dança, eu não sei, as expressões, ajuda-me neste momento difícil da minha vida, não é? Que eu não tenho, que é, mas tu foste pioneira a criar um novo olhar para a dança. E o teu nome é muito referido por isso, porque estás na frente de uma nova dança, e por isso eu perguntava se foi solitário e se foi difícil. Foi difícil, sim. Solitário nunca é, porque no fundo tu acabas por encontrar a tua tribo. E foste encontrando. E fui encontrando aqueles 5, 6 bailarinos no Ballet Gulbenkian que por um lado me interessavam. Porquê? Porque eles acabavam por partilhar de algumas ideias e não tem a ver com a idade, porque havia pessoas mais velhas, pessoas mais novas, interessavam-se por se lançarem para algo que não conheciam comigo. Mas sentias que as novas criadoras, os novos criadores, sentias-te acompanhada por eles, ou sentias que estavas num caminho próprio com alguma solidão? No início dos anos 80, portanto eu entrei em 76, no início dos anos 80 havia muito poucos coreógrafos. E coreógrafas então? Pois. Mas o que eu senti foi nos encontros à carte, não é? Que tudo que se via ali, eu sentia-me acompanhada nesse, mas muito solitária. Portanto, eu só via Pina Bausch uns bons 5 ou 6 anos depois de começar a coreografar. Portanto, já tinha feito a Terra do Norte, os 3 gestos para um corpo, já tinha feito das minhas grandes peças no Ballet Gulbenkian. E durante toda a vida foste comparada, o teu trabalho foi comparado também a Pina Bausch, e já agora... Foi um fantasma, até eu conhecer... Pina Bausch foi um fantasma para ti? Foi, sim, eu disse-lhe. Disseste? Sim. E o que é que disseste-lhe isso? Como? Já não me recordo agora, inclusive eu convidei-a para viver um ensaio, ela depois acabou por não poder ir, mas depois eu fui para, vem ao Partal, porque tens que vir ver o bandoneon, que é a última vez que eu vou fazer, e fui ao Partal, jantei com a família toda, e por acaso tinha um tio dela ao meu lado e que lhe disse, olha, estávamos a falar muito bem, e depois eu acabei por explicar isto no meu país, e eu sou completamente conotada com a Pina Bausch, eu não consigo ser Olga Roriz. E ele diz, mas ela não dura para sempre. Mas disse à frente da Pina. Não, estava a conversar comigo, a Pina estava a conversar, pronto, estava à frente, mas não ouviu. Eu achei uma graça, mas bom. Mas vocês, como é que tu te relacionas com essa comparação, já que estamos a falar nisso?
têm pontos em comum, Eu acho que é normalíssimo, não é? Sim, eu acho que é normalíssimo, por o meu olhar, o meu ponto de vista da dança, que é muito narrativo, que é muito teatral, cinematográfico, que tem a ver com a escolha fragmentada dos próprios espetáculos, com a própria cenografia, com os figurinos, com a escolha das músicas, que tem a ver com o cinema. Portanto, é uma espécie de banda sonora, é um discurso paralelo ao discurso da dança, e não o gato e o rato ali um atrás do outro. Portanto, há uma série de sinais e de códigos que são semelhantes, mas são desde o início. Inclusive, eu não conhecia a Pina Bausch. O José Sais Portes faz uma palestra sobre expressionismo alemão e mostra do expressionismo alemão em relação à dança uma peça da Pina Bausch e a Nina Hagen, a Lágrima. E eu estava lá, expressionismo alemão, mas quem é esta Pina aqui? E pronto, fiquei muito baralhada, obviamente, miúda na altura, mas sim, uma pessoa que era um estudioso já fazia ali uma conexão, e duas pessoas que não se conheciam. Portanto, e o que podia ter sido um elogio também foi um fantasma, porque quiseram colar. Também foi um pouco, porque às vezes também não era da melhor forma. Bom, chegaram, por exemplo, a dizer que eu tinha feito um plágio no Pedro Inês, um plágio do Valmont, e o Valmont foi feito 3 anos depois do Pedro Inês. Então eu respondi, então afinal foi a Pina Bausch que me plagiou. Já te libertaste desse fantasma, certamente. Libertei, claro. Claro. Bom, ainda no Ballet Gulbenkian, já referiste algumas vezes no próprio documentário recente, Olga Roriz, estreado este ano, que o Ballet Gulbenkian era um mundo muito de homens, era um androceu. Porquê? Como é que isso se manifestava? Bom, eu não tenho a certeza a 100% de que as sensações que eu tinha viriam única e exclusivamente de um lado masculino, não é? Era todo um estar. E é preciso não esquecer que eu era muito jovem. Eu tinha acabado de entrar para o corpo de baile, portanto, estagiária para o corpo de baile, quando de repente já tinha toda a companhia à minha frente e eu fazer uma peça. Portanto, isto não foi fácil, inclusive com os colegas todos, não é? Havia muito olhar de lado para ti. Havia muito olhar. O mas que é normal. Mas como é que era normal? Tu eras tão jovem, tão nova, supostamente não Sim, serias uma como ameaça? Ou tu vieste Claro logo com que era toda uma a tua... ameaça. Claro que era uma Então, ameaça. conta-me lá. Como assim? Então, mas uma miúda que entra no Ballet Gulbenkian e 2, 3 anos depois já está a fazer coreografias e que tanta gente tentou, não é? E tu foste, Tantos conseguiste. bailarinos tentaram no ateliê coreográfico serem depois convidados a trabalhar para a companhia e com a continuidade que eu tive, não é? Tive 20 anos e não parei mais. Desde a Lágrima eu depois não parei mais. E tu rapidamente começaste a protagonizar... Sim, depois fui subindo na carreira como bailarina também, portanto como primeira bailarina, mas ao mesmo tempo também coreógrafa. Portanto, não tinha um estatuto específico, não era uma coreógrafa residente, nem coreógrafa principal, nem coisa nenhuma, mas o que é verdade é que fazia 1 a 2 criações por ano, e quando o Ballet Gulbenkian fazia digressões internacionais, levavam as minhas peças. De qualquer forma, foi no Ballet Gulbenkian que eu encontrei e descobri a minha linguagem, não é? A tua linguagem. E eu estava a perguntar porque é que sentias que ali era um androceu? Pronto, porque quase toda a equipa eram homens, não é? E as mulheres estavam em que papel? Eram as bailarinas, ou as assistentes, eram umas assistentes. Havia paternalismo? Muito, sim. As costureiras, mas... O lugar da mulher, mesmo no palco... Era específico? Não, sim,
Não, sim, não, Não, sim. sim. Porque uma das coisas o meu grande impacto do não quero fazer isso é realmente o lugar do homem e o lugar da mulher. E a maneira como se veste o homem e a maneira como se veste a mulher. E era o kits do amor e Ela muito e as sensívelzinha. levezas e todos a sorrir, mas porque estão a rir porquê? Não. Portanto, eu sabia, eventualmente eu não sabia o que queria, mas sabia que aquilo eu não queria. E rasgaste com isso, com E os rasguei binarismos, os papéis de género, exatamente, com a todos forma... iguais, eles pegavam nas mulheres e vice-versa. Portanto, uma das grandes diferenças, outra das grandes diferenças foi nos os chamados duetos, os das clássicos, mas nos duetos, que é o que se diz, é como se chama na dança contemporânea, eram equivalentes. Portanto, como eu própria não conseguia pegar numa mulher, portanto, eu não tinha essa força, os meus duetos eram sempre equiparados a nível físico. Eu não vou pegar em ti, portanto, tu também não vais pegar em mim. Portanto, havia ali uma outra coisa que tinha a ver com a queda, não é? A coisa da queda do chão. E nas tuas peças, nas tuas coreografias, os homens passaram a ser mais sensíveis, as mulheres também mostraram outra força, sim, não é? Uma das primeiras peças onde se nota isso foi nos 13 gestos de um corpo, quando uma noite são 13 homens e uma noite são 13 mulheres. Que é belíssimo com a mesma, essa imagem. Pronto, com a mesma coreografia, claro. E isso também revolucionou, podemos dizer assim, uma forma de olhar o corpo em palco. Sim, na minha cabeça, naquela altura, agora já sei que há diferença, homens e mulheres eram iguais. Pronto. E concordas que a revolução do pensamento depois do 25 de Abril, como eu disse, veio junto com a revolução do corpo e do movimento, nomeadamente do que tu fizeste, nomeadamente com o corpo feminino em palco? É assim, eu vou dizer aqui uma coisa, eu espero que não me levem a mal. Eu não senti nada, eu não senti o 25 de Abril. Então. Portanto, eventualmente eu tinha uma família e estava num sítio muito livre. Portanto, não houve nenhum grito de Ipiranga para mim, não houve nenhum liberdade, porque eu já estava livre. Portanto, eu não sentia, como não se falava também de política, e em casa, a minha casa era incrível, portanto, acabámos de jantar e a minha mãe ficava a ler o jornal e o meu pai aqui ia para a cozinha, portanto, aquilo estava tudo baralhado na minha cabeça, um bom baralhanço, era muito à frente, era mesmo muito à frente, do tempo. E depois não te esqueças que era só cultura à minha volta, portanto era a liberdade da cultura, da ópera, da dança, da música, do cinema, do teatro, e eu na dança, portanto eu vivia quase numa bolha. E o teu 25 de Abril, entre aspas, terá sido então uma nova forma de ocupar o palco, que não existia na altura. Eu nessa altura ainda não era coreógrafa, não é? Não, fui coreógrafa 5 anos depois. Sim. Portanto, eventualmente, o que me ajudou foram as pessoas que estavam à minha volta terem passado por isso, não é? Porque senão ainda seria mais difícil a minha exigência. Percebo. Percebes? Porque os meus colegas estavam ou não estavam prontos para aquilo que eu lhes pedia. Tu dançaste toda uma vida e regularmente até aos 60 anos, perto disso, não foi? Sim. Foram muitos espetáculos que protagonizaste e eu pergunto-te, olhando pelo retrovisor, enquanto intérprete, qual foi aquele onde te sentiste mais plena, mais perto da verdade da dança que tanto falas enquanto intérprete? É um bocadinho difícil, mas houve um sítio de um grande privilégio e uma experiência incrível, que foi na Casta Diva. Uma peça que eu fiz para a RTP. O Rui Esteves na altura me convidou porque tinha visto a Casta Diva que eu fiz para a Graça Barroso e pediu-me para fazer outras 4 peças de Bellini cantadas pela Maria Callas, e um bocadinho teve a ver também com o centenário da morte da Maria Callas, um bocadinho honrar a figura, não é? Aquela figura.
Isto foi para aí um ano antes de nós irmos filmar. Eu ainda cheguei a ir para o estúdio para começar a coreografar. E eu pus uma das áreas, do Puritani, eu acho, e começo a mexer-me e começo a sentir uma coisa muito forte cá dentro. E penso, não, eu não vou coreografar. Se eu vou coreografar, eu vou estragar tudo. Eu vou improvisar. E pronto, e assim me esqueci. E fui à minha vida. Quando chegou a data, na Tobis, toda a gente, cenário, Nuno Carinhas, um cenário espetacular. Cabelo, corpo, tudo, roupa. Aquecida, maquiada, tudo. Então perguntou-me, podes então mostrar, porque eu ia estar uma semana, cada dia seria uma área. Podes mostrar então a primeira área, todos sentados. Para perceberem os gestos e as câmaras ficarem alinhadas. Eu não tenho nada. Um caos, logo foi tudo para reunião. E eu senti que estava agora aquecida e agora deixam-me aqui sozinha no platô. Bom, lá vieram, lá reuniram, perceberam como é que tinham que trabalhar. Eu só digo, digam-me até onde eu não posso ir, por causa da luz. Tenho microfones por todo lado, ponho os microfones para cima, ouvem a minha respiração e vamos. E vamos. E foi. E cada parece... dia, uma vez só. E foi maravilhoso. Está disponível no RTP Play e ninguém diria que é improvisado tão verdadeiro, tão intenso e tão certo, tão certeiro. E na verdade, o improviso, a arma do improviso, foi-te acompanhando nas tuas criações, não é? Sim, uma das coisas que eu não conseguia fazer no Ballet Gulbenkian, por causa exatamente do tempo, era essa abordagem, esse processo criativo da improvisação. Essa frescura. Sim. Mas eu começo a perceber, ou a sentir, ou a ter necessidade, desejo, vontade, etc., de trabalhar a solo. Então começo em 1988, fiz o meu primeiro solo, produzido pelo Centro de Arte Moderna, porque a Madalena Perdigão apostou e acreditou que eu poderia fazer outra coisa fora do Ballet Gulbenkian. E sim, eu começo a trabalhar em improvisação, com uma câmera à frente, improvisando, escolhendo, tirando, pondo. Pronto. Depois de acabar esse solo, eu começo a perceber cada vez mais, eu preciso trabalhar assim com os bailarinos. Mas não estava a conseguir porque não havia ali espaço. De qualquer forma, fui colocando aqui ou ali a possibilidade de improvisação, mas tinha que ser uma coisa muito bem controlada, porque senão não dava. Não podes fazer uma improvisação com 3 semanas de ensaios. Claro. Quer dizer, não podes trabalhar assim. E fui fazendo outro solo, e portanto eu fui sozinha desenvolvendo este processo de trabalho. Muito teu. Muito meu. Mas sempre com essa perspectiva, eu quero trabalhar assim com as outras pessoas. E entretanto acontece em 94, exatamente, em 94 acontece o convite para ser diretora da Companhia de Dança de Lisboa. E vou lá. Portanto, eu tenho um grupo meu, não é? Um grupo, por acaso 2 bailarinos que lá estavam mantiveram-se, uma bailarina da Gulbenkian veio, eu fiz a audição, vieram outros bailarinos. E começaste a forjar essa maneira de fazer. E comecei mesmo desde o início com a improvisação, ninguém tinha essa técnica. E essa técnica dá um poder também de criação aos bailarinos, não é? Exatamente. Mas é muito difícil, porque leva-te a sítios muito profundos. É muito mais complexo fazer espetáculos que partem da improvisação, que partem quer dizer, por um lado, é a verdade de cada um deles. Portanto, os espetáculos trazem uma carga muito grande, que não é o mimetismo de um gesto, do movimento do coreógrafo de fora para dentro, mas sim de dentro dos bailarinos.
E, portanto, tu, entretanto, formas a tua companhia, Olga Ruiz, em 95, 95. e afirmas-te com esse processo, portanto, procurando o mundo desses bailarinos, não só o seu virtuosismo. Portanto, a sua disponibilidade para... É um mundo interior que eu procuro mais do que o virtuosismo e, sobretudo, bailarinos que tenham uma linguagem própria, não é? Ou E seja, que- como é que foste escolhendo os teus bailarinos, as tuas bailarinas? Como é que foste sentindo isso? Há uma parte estética, sim. De diversidade, de diversidade, de sim, particularidade, sempre. singularidade? Singularidade. Mas depois há essa capacidade da criatividade, de serem muito criativos, terem mundo interior, que eu acho que isso é importantíssimo, mesmo na formação, é importantíssimo dar mundo aos jovens. Terem coisas a partilhar e terem um olhar também para o mundo? Também para o mundo e ver muita coisa, partilhar muita coisa, ver muito cinema, muito teatro, ler muito. Estavas a dizer que isso depois também é muito intenso, depois, trabalhar com É isso. muito E pesado, intenso. às É muito vezes. intenso porque não se sai do estúdio e deixa-se tudo para trás. Leva-se tudo para fora. Vai tudo para casa. E quando se vem para o estúdio, eu peço sempre, não tentem deixar as vossas tristezas, as vossas dores lá fora. Tragam tudo cá para dentro, porque é com isso que nós vamos trabalhar. Portanto, a matéria dos teus É vida, trabalhos é a vida, é a vida. com as suas feridas, com as tudo. suas dores, as suas alegrias, tudo junto. Portanto, ali é muito intenso. É muito intenso. Há momentos quase terapêuticos, não é? Ou de exorcismo, não é? De Sim, tem muita exorcizarem. gente que me começa a chorar e eu deixo chorar, nem vou lá. Deixo que isso aconteça, porque tem que ser. Também já me aconteceu, portanto. Eu gostava de ter trabalhado com alguém como eu trabalho, com os bailarinos. Eu só trabalho comigo, só comigo é que eu trabalho como eu trabalho. Ainda vais a tempo? Não tenho muita paciência já. Não, já não terias Comecei paciência. com o Rafael Alvarez, por acaso estávamos a fazer uma coisa a duo, portanto eu fazia para ele fazia para mim, mas depois eu tive de parar. Nos últimos anos tens levado a cena muitos espetáculos que refletem sobre as guerras e conflitos, não só, mas também. No Antes que Matem os Elefantes, abordaste o horror que se vive na Síria. Síndrome foi a continuação desse tema e, mais recentemente, com 1001 Noites Irmã Palestina, numa coprodução com o Teatro Ubando, resgataste para palco um dos locais mais massacrados do mundo. O que é que pode a arte e a dança, no caso, fazer na reflexão sobre temas tão complexos, contraditórios e duros como a guerra? Eu penso que a palavra é essa, é refletir, não só toda a gente que a faz, não é? Todos os intérpretes de teatro, de dança, toda uma equipa, e é importantíssimo parece que esse ativismo que se cria de repente quando se está a criar um espetáculo desses e não fica só ali no estúdio, porque nós saímos e vamos deixando rasto por todo o lado, porque as nossas conversas são sobre isso, porque nós pensamos sobre isso, e porque é ao vizinho, e é à senhora do supermercado, e é ao tio, ao primo, ao amante. Portanto, não fica só ali. E depois tem a ver com o público, não é? O público depois... eu acho que uma das coisas muito importantes para mim que o público que eu gostaria de oferecer ao público é o ponto de vista criativo, mas também reflexão. De reflexão, exatamente, porque o criativo não quer dizer que a pessoa agora imagine o que é que, em vez de o que está ali é uma outra imaginação, uma outra coisa de uma outra forma, mas tem a ver com o pensamento e essa criatividade do pensamento, que é super importante. Nós não temos todos que que produzir arte, não é? Mas os nossos pensamentos podem ser criativos e muito atentos, porque o que existe na arte é essa atenção redobrada sobre tudo. A arte que te interessa é a arte que muito atenta ao mundo, que vai
mesmo que às vezes Que vai às pareça... trevas de um certo mundo. Exatamente. É. Mesmo que às vezes pareça estar muito virado para dentro, mas são embates que nós temos, não é? As nossas feridas abertas que vêm pelo mundo exterior, não é? E depois é ir escarafunchar lá dentro também e deitar isso cá para fora. E as nossas feridas é a ferida do vizinho, não... Ou a ferida do outro do distante, outro, que do outro, do que não outro, é do tão outro. distante, na verdade. Exatamente. Que os nossos irmãos lá, muito longe. E como é que o público tem reagido a esses temas? Essa reflexão que tens feito, Eu acho que ao sentes longo que é um diálogo, ou diálogo entre Não, aspas, mas eu acho que ao longo da vida, porque foram muitos anos, como dizem, então, os 50 anos de carreira, sinto que as pessoas agora estão, eu não sei se estão mais prontas, se têm menos anticorpos, ou mais anticorpos, desculpa, porque antigamente as pessoas ficavam muito violentadas com este espetáculo. com as minhas coisas sempre, que era tudo muito violento, psicologicamente, não era só fisicamente, e eu sentia que as pessoas não estavam de todo preparadas para perceber que o que estava ali a passar não era a favor da violência, mas sim contra a violência. Hoje em dia já não há a mínima dúvida que a Nina Hagen não é uma coisa a favor dos maus tratos das mulheres. Mas nessa altura eu tinha mulheres que me paravam no meio da rua a dizer: como é que é possível a senhora fazer aquilo que fez? Uau. Não, E, não, portanto, não havia muita cultura de espetáculo, portanto exatamente. eram literais a ver. Exatamente. E por outro lado, quem assiste aos seus espetáculos, há quem tenha um olhar anestesiado para os temas Eu penso que não. as pessoas... Não, eu penso que não. Penso que não. Infelizmente ou felizmente, pronto, porque já estamos aqui a levar com muita coisa em cima e... Não, as pessoas estão... Ou seja, a arte, sensíveis. porque fala-se muito de um olhar anestesiado nas redes sociais, nos jornais, na televisão, somos inundados com imagens e fala-se dessa anestesia, dessa dormência no olhar, na atenção sobre isso. A arte consegue ir pela fenda e chegar lá? Eu tenho que acreditar que sim, eu acredito que sim. Por um lado, acredito que quem faz arte é um privilegiado. Salvou-se, algures salvou-se aqui no meio de todo este marasma. E pode ajudar a salvar? E pode ajudar, pode e deve, e é essa a missão, não é? Que missão é essa? É trazer este pensamento, é trazer beleza. E beleza que pode ser no feio, não é? Beleza não é... E pode ser no horrível? E pode ser no horrível, exatamente. Qual é a beleza que existe na destruição e no horrível? É a esperança? A palavra esperança para mim tem muito a ver com a espera. Não? Há qualquer coisa na espera que me faz confusão. Não sei, tem a ver com o tempo suspenso. Para mim tudo tem a ver com o tempo, não é? Com as suspensões, com os ataques, com as pancadas, com os buracos que se abrem, com as ascensões. E acho que tudo isso nos constrói com força, com vontade de vida, não é? Há vida no meio desse horror, há luz e caminhos, não é? No meio... Sim, tem de haver caminhos, E estes temas, a guerra, o horror que anda por aí no mundo, continua a interessar-te a levar para palco ou não? Não sei, porque assim, cada espetáculo que faço ou que crio, cada ideia que me surge para criar outras ideias e para construir, vem exatamente do momento em que eu estou a fazer. Eu não me proponho à la longue, daqui a 1 ano, 2 anos, ir fazer isto e mais aquilo e mais aquilo.
Se bem que os concursos e umas Não, às vezes exato. obrigam Não faço. Não faz. Não fazes, faço, pois. sou punida, tenho nota negativa, mas não faço, e está escrito porque é que não faço, porque acho mesmo que a construção de um espetáculo até à sua apresentação nos constrói também, E portanto a há nós, algo nos errado. modifica. E há algo errado no sistema de Há algo errado no concurso sistema. que E obriga, depois- que leva a que os criadores tenham que Claro. projetar as suas criações 2 anos ou 3 anos antes. Não pode ser, isso está mal. De estrear. Não é possível. Queria dizer que nós estamos fechados para o mundo, então, porque tivemos aquela ideia agora e depois que cai a Covid ou cai seja lá o que for, e nós não tem nada a ver com isso, não é isso que eu vou. Agora vou falar sobre o Aurora azul, boreal, o azul do céu, exatamente. E pronto. E o que é que te interessa agora? Uhum. Neste momento, nos próximos tempos, esses são assuntos que te interessam ou não? Eu neste momento estou um bocadinho virada para mim, mas para mim no sentido universal. Talvez para mim talvez mulher aos 70 anos, talvez mulher aos 70 anos, não sei. O meu olhar, todas as pessoas que tenho muitos jovens à minha volta por causa da formação também, portanto capto outras antenas que têm outras atenções para com o mundo, e é onde eu estou, e eu penso que onde eu estou não sou só eu, não é? Pois tu és o veículo, O eventualmente. veículo, exato. E agora estou num sítio de autocrítica também, O confronto com o espelho, com não, a análise. não, sem espelho. O espelho, Confronto. o espelho de forma simbólica. Pois, porque o espelho é uma coisa que eu tive desde os 4 anos. Não, uns espelhos das percebo, aparentes. mas pronto. Sim, um outro espelho, e perceber então, mas vamos lá fazer outras coisas que não fizeste, vamos lá. Porque não te despes agora que o teu corpo já não é tão belo ou... Belo entre Não, aspas, entre porque aspas, há em muitas beleza aspas, para além muitas aspas. do óbvio. Então rir com isso, Ou seja, rir com isso. com a velhinha nua agora, que passa no palco. Eu tenho já essa cena, que é muito engraçada, Então. que eu me dispo, não vou dizer a cena toda, mas depois volto, mando parar a música, e digo, mas o que é isto? Está tudo louco? A velhinha nua. Há a cantora careca E a velhinha nua. Isto vai ficar um clássico, sabes Yeah. disso, não é? Isto já estou a ver que daqui a 50 anos, claro que repertório, toda a gente quer ter esse repertório. A linha nua. Lá voltaremos. Na verdade, há aqui muito para explorar de tudo isto que me estás a falar, quando falas de ti. E no confronto contigo, não é? Estás num confronto contigo, não é? Mais do que... Sim, de uma maneira muito pacífica neste momento. Estou assim, tipo, em vez de apanhar sol, estou a apanhar ideias. Mas não tem sido sempre assim, Olga. Não tens andado Sim, uma mas vida agora- a apanhar ideias. Sim, mas agora estou com mais tempo nestas residências artísticas que tenho andado a fazer há um ano. Dou-me esse luxo e ficar muito quietinha, não vai a ideia passar ao lado. Então fico muito quietinha. Como é que no isso meu sítio. acontece, o processo criativo, nas residências Nessas artísticas, residências. nesse estar muito quietinha, para ver se alguma ideia te cai em cima, Que como eu uma quero dizer. maçã, assim? Exato. Essa possibilidade de termos residências artísticas, que é uma coisa que não vem de há muitos anos, não é? Relativamente bom. 10 anos, 15. Pai. Tem várias coisas que são primordiais. Uma delas é sairmos de casa. Qual é a importância disso para para uma criadora, para um criador sair de casa, sair do seu país, sair do seu lugar para criar? Criar, pois. Tu deixas de ter referências, não é? Deixas de estar nas tuas rotinas? Nas tuas rotinas, estás noutro sítio, ficas muito sensível ao local, seja local, país, cidade ou mesmo estúdio, ao que é que se passa em ti naquele momento. Pelo menos é o que me tem acontecido este ano, desde perder um amante,
morrer uma melhor amiga, não sei, várias coisas. Ou estar a jogar em casa. Neste momento, por exemplo, estou a fazer uma residência no Palácio Pancas Palha, o que é muito mais complexo. O que é que eu faço? Vou para o jardim. É estranho, é complexo, pronto. Mas essa estranheza, essa dificuldade também me ajuda. Mas em cada sítio foram sítios completamente diversos, que me leva a coisas diversas. Me leva a rever onde é que eu estou, e começar a escrever. E isto é muito bom para um grupo, para criadores, para intérpretes, porque não há os filhos, não há os cadilhos, não há os namorados, não Estás há mais família. focada no que sentes, é isso? Estás mais à flor da pele? Completamente, e 24 horas por dia. Estás mais à flor da pele a criar. Tu falaste que Exato. perdeste um amante, perdeste a melhor amiga. Isso, fora do teu lugar, é mais à flor da pele. Sim. E usas profundamente na tua criação esses momentos. Sim. E deixo sim, é o deixar ser também influenciada por mim própria. Que às vezes isso não existe quando vamos para o estúdio, vamos criar com os bailarinos. Mas esse tempo, o tempo alargado, o tempo estendido, o não ter que fazer isto, ninguém está à tua espera. És tu que estás à espera de ti própria. Ao teu ritmo. Exatamente. E é muito importante. Há pouco falavas da velhinha nua, não me saiu da cabeça. Interessa-te mais a imperfeição ou a perfeição no gesto e no movimento? Hoje e desde sempre. Se isso foi mudando, o teu olhar para a perfeição e imperfeição. Do Sim, corpo, acho que do gesto, do movimento. Sim, isso foi mudando muita coisa em mim, o meu olhar, o meu estar em relação à dança. Pois isso, perfeição, imperfeição. Existe o sítio que é o único onde deve estar. Se ele é perfeito, se é imperfeito, não sei. E o encontro é aí, o gesto é esse. Não quer dizer que seja o perfeito ou o imperfeito. Às vezes falas da fragilidade. Uhum. É aí que também poderá residir o que se pode considerar imperfeição, porque na dança fala-se do virtuosismo, do perfeito. Sim, mas não, fala-se com muitas aspas, não é? O virtuosismo, ultimamente, quer dizer, nas última década fala-se e vê-se, não é? Nas redes sociais, então vê-se imenso. Mas na dança clássica o virtuosismo é importante, é muito importante. Na dança contemporânea não é por aí, não tem a ver com, não tem a ver com esse, quer dizer, o virtuosismo pode existir na sombra. O que é isso do virtuosismo na sombra? É quando o público não se apercebe que aquilo é tão difícil de fazer. Que é quando não parece nada difícil. Parece nada difícil. É o mais difícil. É o mais difícil. E às vezes são os micromovimentos, não é? Sim, muitíssimas coisas. Sim, mas não tem a ver com a perfeição, com a imperfeição. É o gesto certo, ser o gesto errado. Às vezes também pode ser bom, mas... E o gesto certo acontece muitas vezes por acaso, não? Ele tem que acontecer por alguma razão, não é? O significado. O significado, ele tem que acontecer por alguma razão. Há um projeto que eu não quero deixar de falar, que estás ligado a ele nos últimos anos, que é a arte com certo compromisso e papel social. É o Corpo em Cadeia. Corpo em Cadeia, e um dos espetáculos, não sei se o único, A Minha História Não É Igual à Tua, que ainda está... Foi o primeiro, vamos trabalhar noutro, mas sim. E queria que me falasses um pouco desse projeto. Ali... Com estes homens, estes reclusos que cumprem pena no estabelecimento prisional do Linhó, com idades entre os 18 e os 40 anos. Ali a dança, como é que resulta naqueles corpos? E para eles, como uma espécie de libertação, salvação? Exato. Sim, antes da dança há um espaço que se cria, não é? Há um espaço por um lado, de responsabilidade, por outro lado, de
bem-estar, de amizade, de liberdade, de carinho, Humanidade, de humanidade, de entendimento, de partilha. serem vistos. E partilha entre eles, não é só comigo e com a Catarina Câmara. Pronto, a Catarina Câmara é a mentora do projeto, eu dirijo por fora, mas em partilha com ela, e ela dirige o projeto a partir do meu método de trabalho. Mas este, por um lado, este sair para esse espaço, a partir de um espaço de liberdade, mas cheio de regras, não é? Não fosse numa prisão. Não, cheio de regras, estamos a falar da dança. Não é as regras da prisão. Temos um estúdio, temos um ginásio, ótimo, tudo bem, com linol, etc. Onde eles não sabem para onde vêm todos aperreados, eles vêm realmente da prisão, eles vêm de 2, 3 metros quadrados. Eles não conseguem correr, não sabem andar, não têm, é muito engraçado. Perderam o corpo. A primeira vez que eu pedi, estava em processo de criação desse espetáculo e que pedi uma corrida, a Catarina disse-me logo: Olga, eles não conseguem correr, eles já não correm há muito tempo. Eles não fazem exercício na prisão. Fazem um pouco, mas não a corrida que eu estava claro a pedir, não é? Não, era quase correr a fugir dali. mas bom, o contacto entre eles é incrível, o começarem a contactar, o pegar de uma forma tranquila. Porque o gesto numa prisão pode ser mostrar uma fragilidade que muitas vezes na sobrevivência de uma prisão não se pretende, não? Exatamente. E portanto ali permitiam-se a ser vulneráveis, será isso? Exatamente, também. Mas foi muito bonito, eu trabalhei, e depois podes-me perguntar como é que trabalhaste com amadores, no sentido, não é? Pois. Eles é que nos escolhem, para já, nós não escolhemos. E eu fiz muito esta pergunta: que bagagem é que eu levo para um sítio? Eu não faço a mínima ideia o que é que estou ali a fazer, não é? Quer dizer, não sei o que é isto. E havia ali qualidade de intérpretes, ou seja, qualidade para a dança? Qualidade de intérpretes, sim, de estar, de saber como se está. E depois havia outras qualidades mais vocais, cantar, outros mais para a dança, para o movimento. Mas sim, não tem a ver com essas capacidades. Agora, a única maneira que eu decidi, foi trabalhar com eles como trabalho com os bailarinos profissionais. E aí para eles foi ótimo. Portanto, vem agora esta senhora da dança, vem trabalhar connosco, e foi um privilégio, a sensação de privilégio para eles. Não sabiam eles que para mim era o privilégio, não é? Porque foi uma experiência inacreditável. Todos os dias que saía plena de coisas. E surgiam coisas belas e ao mesmo surpreendentes. tempo umas dúvidas que tu tens: o que é arte, o que é criação, o que é isto. Houve uma altura que eu tive uma ideia, dei-lhes um giz para a mão e disse: olha, agora, cheio de receios que eles não quisessem fazer aquilo, gostava que cada um de vocês fosse desenhar a vossa cela. E foi uma coisa extraordinária. Eu só olhava para a Catarina chorava, eu pus uma música e aquilo era uma obra de arte. Aquilo era uma coisa incrível. Assim, mas, pronto, depois não percebi muito bem. Fiquei ali, o que é que eu estou a fazer? Estava com um bocadinho de receio. Estou a usar estas pessoas para as minhas ideias. No final, perguntei-lhes o que é que eles acharam. E agora sim, isto faz-nos imenso sentido fazer esta parte depois da outra. Eles já estavam todos prós. Porque sentiram-se a falar da sua verdade, sim, mas eu estava com receio que eles não quisessem fazer isso. Pois claro, porque podia ser muito privado. Foi incrível, eles fizeram todos a mesma coisa, cócoras no chão, e a mesinha, a caminha, tudo igual. Que é extremamente... Foi extraordinário, foi um momento extraordinário. Isso depois existe no espetáculo, e realmente é um momento extraordinário. Uau.
E eu agora comentava que se eles tinham perdido o corpo, e tu sentiste isso quando tomaste contacto com eles. Mas depois uma das coisas que é muito importante é o que é que eles levam, A bagagem que levam. dali, a maneira como estão na própria prisão, a maneira como eles se dão com a família. Eles modificaram imenso. Mudaram. Isso é Imenso, como a imenso. arte pode mudar as pessoas. Imenso. E com objetivos, que querem fazer isto, objetivos, não é? Porque a maior parte das pessoas perde os objetivos quando chega ali. Alguns já saíram, felizmente, e estão ótimos. Eu trouxe Ganharam autoestima, é isso? Eu acho que sim. Com a dança. Imensa. E os espetáculos eram fantásticos, eles eram todos... Elvis just left the building. Quer dizer, as pessoas cá fora, aos gritos. Claro, sentiram... Não, lindo, foi lindo. Sentiram-se olhados e a fazer algo E mesmo admirável. a relação com os guardas e com a própria direção. Passaram a ser mais respeitados? Com certeza. Uau. O poder da arte também, nesses lugares, sim. não é? E qual é o lugar da dança numa época em que andamos cada vez mais isolados, mais desencontrados, mais virtuais, e eu dizia há pouco, sem tempo, sem corpo, sem toque, cada vez mais presos dentro dos nossos corpos e dentro dos nossos telemóveis. Exatamente, disseste muito bem. Muito bem, já nem sequer sabemos dançar, por isso é que eu vou ao Lux quase todos para ver se continua a dançar. Eu lembro-me perfeitamente de ti no Frágil. No Frágil, não, mas agora é o Lux. Não, eu sei. Já há muitos anos. Sim. Pois, já não se dança, já não se toca, já não se... Sim, mas eu tento, a minha missão no Lux também é essa, é puxar as pessoas para dançar. Eu tenho sempre uma missão, seja onde for. Tu chegas ao Lux e vamos. E depois está ali a avózinha. Mas imagina o que era a avó, as avós todas. És tu e o João Botelho, calma. Sim, mas João Botelho... Sim, está bem. Desculpa, pronto, eu já sabia que permite-me a piada. Eu não estou a comparar, mas a piada estava feita sozinha. Você estava feita. Pronto, já é o casalinho. Não é? Já não é a velha, não. É o padedã. É o padedã. Cada um... Ele sobe muito e desce, eu fico só claro. Cá em cima. Não, mas sim, os corpos estão miseráveis. Eu acho que os corpos estão miseráveis. Estão a definhar... a parar, como tu dizes, sim, a parar. Por isso é que eu digo que bailarinos salvaram-se. Porque... São o quê? As pessoas parecem zombies, sem corpo, sem... Sim. Há um apocalipse zombie por aí, de fisicalidade, sim. Não é? E isso pode-se sentir na intimidade também. Com certeza. Toda a gente que diz, eu sou um pé esquerdo. Pronto. Tu agora reviraste os olhos a dizer, este não fazia, é isso? Não, exato. Seja, eles ou elas. Não dá. Não, e depois verifica-se. Verifica-se o quê? Verifica-se que são um pé esquerdo. São um pé esquerdo noutros departamentos. Com certeza, só podem. Pois. Só pode. Não. Nietzsche tinha aquela frase que é não acredito num Deus que não dance. E tu não acreditas num amante ou numa amante que não dança? Não, nas pessoas em geral. E nos amantes também. Nas pessoas em geral. Ou seja, não acreditas nas pessoas que não dançam. Num sentido que há ali... Tenho muita pena delas. É uma grande tristeza, porque acho que é uma coisa que é de graça, não é? Nós temos na nossa vida, no nosso corpo. Não é preciso ficarem a dançar, mas pelo menos não irem contra as coisas, não é? Que há pessoas que nem percebem a dimensão dos espaços, nem as distâncias entre uma pessoa e outra, vão contra as cadeiras, não é preciso estar embriagado, mas não há noção uma noção, não estou a falar na noção estética sequer. Percebo. Mas também viria daí. E este tempo dos telemóveis, da virtualidade, inteligência artificial, claro. Por aí fora, o sem tempo, estarmos sem tempo. Eu não tenho nada contra a inteligência artificial, atenção, nem contra os telemóveis, eu acho que... Onde é que está o corpo e onde é que está a dança aí? Tem que haver uma inteligência que não seja artificial também a funcionar com isso tudo. E rareia. E rareia. Pois. E qual é o papel da dança aí?
É um bocadinho... poderia ser um bocadinho alien, assim, uma coisa fora, mas estranhamente parece que é uma coisa que spread out, não é? Deixou-se ir e está num sítio muito bom. Para já, a dança é muito boa saúde. A dança está de boa saúde como? A dança está fantástica, Tá. sempre teve. Sempre Não estou teve. a falar de condições, nem de subsídios. Pois. Estou a falar da dança, a dança em si. Ou seja, a qualidade da dança, do que O aparece problema em não é palco. da dança, para já, não é? A dança é uma coisa que existe. Existe, magnética, fantástica. E é preciso... a dança como espetáculo é uma outra coisa. A dança como profissão... E já que estás a falar nisso, eu pergunto-te se das novas gerações de coreógrafas e coreógrafos há pessoas que te entusiasmam. Se a nova geração que está a criar na dança te entusiasma. O que andam a fazer? sim, com Disseste que a dança está de certeza. boa saúde também por aí, com esse sangue novo? Sim, claro que sim, claro que sim. Não... Queres-me dizer 2, 3 nomes? Para as pessoas... o Marco... Marco da da Silva Silva. Ferreira. Uhum. Sei lá, a própria Vera, o João, A Vera Mantero. Vera Mantero, Mas João a Vera Fiadeiro, Man- são Mas de novas outros. gerações. Sim. Vera Mantero não é nova geração assim. Não, nem a Tânia sequer Pois. é nova geração. Johnny Lander, por exemplo, também a geração também não é muito nova. Mas bom... Vítor Roriz, a Sofia Dias, também não é uma geração muito nova, é uma geração que está num patamar de os grandes coreógrafos portugueses, não é? E que estão a dar vida... Estão a dar cartas. E estão a dar vida a outras pessoas que estão à procura. E que estão à procura e que estão em busca, não é? Em busca, E há isso. Depois temos uma Beatriz Dias, por exemplo, que é uma novíssima, apesar de já ser uma intérprete com muita experiência, mas que se percebe que tem uma cabeça e um percurso e uma vontade, e isso eu sinto em vários coreógrafos e coreógrafas. Da nova geração. Muito jovens, sim. Eu Nos agora, 20, 30. 20, 30. Eu agora gostava que ouvisse um áudio e que depois o comentasses. Vamos a isso? Querida Olga, como bem sabes, foi contigo que descobri a minha voz no meu corpo, naquele espetáculo maravilhoso que o Jorge Salavisa nos proporcionou, Aldina Duarte por Olga Roriz, e que foi um grande salto que pautou todo o trabalho que faço desde então. Admiro-te de muitas maneiras, como bem sabes, quer artística, quer pessoalmente. Acho que trouxeste uma lufada de liberdade para a criação portuguesa. A minha ignorância em relação à dança era muito maior antes de te conhecer. Tu és responsável pelo meu apreço e o meu interesse pela dança, o que não é de sumenos importância. E gostava de te perguntar até que ponto é que numa mulher tão criativa como tu sentes ou até ressentes as diferenças do corpo ao longo da vida, com o passar dos anos, sendo a tua arte tão física ao mesmo tempo. Tenho muita curiosidade em ouvir-te falar sobre a relação da criatividade artística na tua dança e as transformações permanentes do corpo com o passar do tempo. Obrigada, beijinhos. Bom, acabámos de ouvir a fadista Aldina Duarte. Obrigado, Aldina, que aqui afirma que descobriu a sua voz no corpo com
Olga Roriz. E deixa aqui uma importante pergunta sobre como Olga encara as mudanças do corpo ao longo dos anos. A Olga já falou um pouco sobre isto, vamos explorar mais, vamos carafunchar, a palavra é da Olga, o que pode e não pode um corpo com muitos anos de vida e de dança. Vamos ouvir a resposta de Olga Roriz na segunda parte desta conversa, onde vou querer que revele um pouco mais sobre o seu solo, mais 10 anos depois do seu último solo, com a Sagração da Primavera em 2013. E quero que revela algumas das músicas que a acompanham, isto e muito mais para ouvirem na segunda parte, que estará disponível a partir da manhã deste sábado. Boas escutas! Pare por um minuto. O que é para si viajar? Para nós, na DS Automobil, é uma arte e queremos ajudá-lo a apreciá-la. Mantenha a mente aberta, tudo é uma questão de perspectiva. Se o dia está frio, foque-se no conforto do banco aquecido. Observe, mas a sério, absorva cada detalhe. Dos acabamentos premium à tecnologia de ponta, os nossos automóveis embelezam até as viagens mais longas. Reflita sobre o que vê, ouve e sente. Aprecie a paisagem, ouça o seu podcast preferido e deixe-se levar. Por que viajar indiferente quando há tanto para desfrutar? Entregue-se à arte de viajar. DS Automobil.